Fala pessoal, olha eu aqui de novo, bem-vindo a mais uma Devocional Um Gole de Fé. E eu sou o pastor Xandão e tenho uma mensagem linda de Deus para o seu coração. Eu tenho falado sobre chamado, vocação e tenho sempre te perguntado qual é o seu? Qual que é o seu chamado, brother? E a devocional de hoje eu quero falar: o que Deus quer de mim? É uma pergunta. O que Deus quer de mim? Todos nós temos um chamado de Deus. Eu tenho falado isso nas devocionais. Todos nós temos uma missão. Agora, como saber o que Ele separou para mim, para a sua obra? E uma das decisões mais importantes da vida do cristão é o seu chamado. Entender o que Deus quer que façamos e como ser útil no seu reino é uma questão que passou já pela mente de todos, de pelo menos a maioria das pessoas, sabe? E é uma pergunta que dura séculos e séculos e séculos. Assim como a escolha profissional, da carreira, o que seguir, a compreensão da ordem divina em relação à vocação pode se tornar uma das tarefas mais árduas e difíceis da nossa jornada. Porém, quando nós identificamos, o chamado de Deus, a nossa obediência a Deus, o resultado pode ser surpreendente. Muitos homens e mulheres da Bíblia marcaram a história do povo de Deus quando responderam sim à sua voz. Lembra de Moisés? Moisés foi despertado, foi chamado para tirar sua nação da escravidão do Egito. Josué foi chamado, iluminado para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Jonas para pregar em Nínive, um lugar estranho às alianças de Deus. Os 12 apóstolos para estarem ao lado de Jesus e serem os primeiros fundadores de sua igreja. João Batista para converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias. Paulo, gente, não podemos esquecer de Paulo, o apóstolo Paulo, para ser apóstolo aos gentios e sofrer pelo nome de Cristo. E olha as ações desses personagens, são inquestionáveis e provocam no mínimo uma reflexão a respeito da obediência e da utilidade dos cristãos da igreja contemporânea. Está falando de mim, de você. Assim como essas figuras bíblicas de peso, todos nós temos um chamado para servir. Seja aqui, seja no outro local, seja na sua profissão, em uma outra atividade, em ministérios comuns ou diversos. Mas o que fazer quando não se sabe sequer por onde começar? Pastor, o que Deus quer de mim? Como fazer uma escolha acertada do serviço a ser executado? Como me colocar à disposição para o meu chamado? Que pista podemos seguir para ter certeza do chamado de Deus nas nossas vidas, pastor? Nos ajuda. Brother, existem vários passos, mas essas perguntas eu não vou conseguir te responder todas. Como em todas as devocionais eu não consegui te responder. Eu respondi uma coisinha ou outra, mas o primeiro passo a entender é que todos os crentes são chamados e que não há distinção entre quem serve na limpeza, na recepção, no ensino, na música da igreja, ou quem é o evangelista, pastor, que prega aqui, que prega no bairro, que prega fora do país. Deus não faz distinção. Não há diferença entre um e outro quando o assunto é convocação de Deus para servir ao próximo, para servir a igreja, para servir a família, para servir a sociedade e a nação. Pastor, o que Deus quer de mim?
brother, você vai ter que descobrir sozinho. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Te dando algumas dicas, mostrando algumas coisas que aconteceram comigo, com outros pastores, em lugares que eu já fui. Mas a pergunta: o que Deus quer de mim, pastor? Você vai ter que perguntar para Deus. Você vai ter que subir no monte. Você vai ter que orar. Você vai ter que fazer jejum. Não é fácil, gente. Não é só converter e falar, pronto, eu gosto de pregar, eu vou pregar. Eu gosto de cantar, eu vou cantar. Não é assim. O que Deus quer de mim, pastor? Você vai ter que pagar um preço para descobrir. Você vai ter que perguntar para Ele, porque só Ele tem essa resposta. Lift up the sound as He makes our praises through.